Oi, dona. Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre o cuidar, mas o cuidar de verdade, aquele que vai além da estética e toca a forma como a gente vive, sente e se enxerga. Natiele Gerhard é uma mulher de origem simples que transformou desafios em propósito, fundadora da Essência Plena, uma clínica de medicina e estética avançada. Ela acredita que cuidar é devolver potência, saúde e brilho no olhar de cada paciente. Nath, muito obrigada por estar aqui comigo. Primeiro de tudo, eu já sei que vai ser uma troca maravilhosa, porque tem muitas coisas, tanto na sua trajetória quanto na minha, que eu me identifiquei, assim, muito. Então, eu estou muito feliz de você estar aqui, de eu estar tendo essa oportunidade de poder trocar com você. E eu Imagina. queria começar com uma pergunta em relação à sua mãe. Você trouxe muito para mim que a sua mãe ela é o seu alicerce, ela foi sua referência em muitas coisas, né? E o que você enxerga dela como os valores, os propósitos, visões de vida dela que você sente que carrega até hoje com você? Bom, primeiro, muito obrigada. É um privilégio estar aqui com você. Foi um convite muito bem recebido por mim. Eu estou debutando com você, nunca participei de nenhuma experiência como essa. Então, vou debutar com você num podcast. E fiquei muito lisonjeada e tenho certeza que a nossa troca de fato vai ser muito agregadora, né? Sim. E espero que as pessoas que vão nos ouvir possam, de alguma maneira, entender tudo que eu tenho a passar aqui Sim. como uma forma de resgate ou com uma maneira de se reconectar consigo. A gente sabe que, independente da fase ou da idade em que a mulher está, às vezes acontecem coisas, né? Sim. Aparecem percalços no caminho que levam a pessoa a desacreditar de si mesma. Então, eu acho que a gente sempre pode acreditar no impossível, né? Sim. Eu sou essa pessoa. E aí, para falar da minha mãe, nossa, a minha mãe é uma pessoa que todas as vezes que eu falo dela é emocionante, assim. Porque, sem dúvida alguma, tudo que eu sou vem da construção de caráter. Tem que pegar um papel para você, mulher. Da Tem construção problema de que é assim caráter. mesmo. Imagina, obrigada. Da construção de caráter que ela sempre fez questão, né? Sim. De ser, né, o principal ponto da nossa educação, né? Digo nossa porque a gente tem uma família de mulheres, né? Todas mulheres muito fortes e que, de certa forma, eu tenho certeza que são reflexos da imagem dela. Então, a minha mãe é uma mulher que, desde muito pequena, precisou encarar os desafios da vida e, desses desafios, encontrar formas de superá-los. E eu vejo que todas as formas que ela encontrou de superá-los foram formas leves e que hoje, aos 71 anos, ela completa 72 anos em dezembro, todas as fases em que ela viveu da vida, eu sempre a ouço falar com doçura, com leveza, mesmo que qualquer pessoa que ouça as histórias que ela vai contar se indaguem do porquê de ser tão leve e tão engraçada a maneira como ela relata as experiências que ela teve de vida. Ela, desde muito pequena, foi trabalhar numa casa de família, porque ela é filha, né, de um casal muito simples, muito humilde, que morava no interior de uma cidade do Rio de Janeiro que hoje tem aproximadamente 5.000 habitantes. Ela saiu dessa casa com muitos irmãos, onde passavam muita necessidade, tinham uma moradia, né? Tinham ali o mínimo básico para viver, mas por muitas vezes passaram fome.
não tinham de fato nada o que comer, não tinham o que vestir, então viviam da caridade das pessoas. E acho que no momento em que ela teve a oportunidade de ir até, né, uma cidade maior e entender contextos diferentes, aquilo fez com que ela enxergasse que havia algo diferente, que havia uma forma de viver que não aquela que ela estava condicionada. E é isso, assim, ela nunca se condicionou a nada. Vejo a minha mãe como uma mulher extremamente potente, guerreira, que nunca abaixou a cabeça para nada e que até hoje é extremamente ativa e que me dá exemplos diários de resiliência, de como superar desafios, de como entender a vida pela ótica mais leve e mais feliz e grata possível. É claro que ela, como qualquer ser humano, tem as frustrações dela, inclusive é uma das pessoas que eu quero muito ajudar a ressignificar a sua própria imagem, porque, como eu falei, é uma mulher que vai completar 72 anos e sempre foi belíssima, e ela tem muita dificuldade de entender esse processo de envelhecimento. Sim. E que é uma coisa que a gente ouve diariamente quando recebemos os nossos pacientes lá. Não só pacientes, né, femininos, do gênero feminino, mas pacientes de modo geral que têm dificuldade de aceitar o processo de envelhecimento. Então, hoje, o fato de olhar toda a história e construção, trajetória da minha mãe, me faz pensar, inclusive, que a minha vida é muito simples, é muito leve. E que os desafios que eu enfrentei, todos eles, até hoje, a primeira pessoa com quem eu troco, com quem eu converso, a quem eu peço conselho, com quem eu busco direcionamento, é com ela. Apesar de ser uma mulher sempre muito focada numa vida simples, num contexto totalmente baseado, né, na entrega para a família, sempre abdicou muito de si mesma pelo outro, né? Principalmente pela família. Então hoje eu entendo que grande parte do que eu construí como caráter e o que pautam as minhas ações diárias é muito fruto daquilo que ela construiu em mim desde que eu era muito pequenininha. Ai, que coisa gostosa de ouvir. Ela que devia estar aqui. Você está sendo por ela aqui, né? Eu tenho certeza que quando ela assistir esse encontro, ela ver você aqui, com certeza. Ela vai ficar muito feliz. Não tem dúvida. Por toda a ela é a minha maior fã, sem dúvida. É bom isso, né? Muito. A minha mãe, toda semana, ela chega, Rafa, me manda o link do podcast pra eu poder ouvir. Fofa. Porque ela fala, eu quero cuidar do Madu, que é meu sobrinho, né? Mas ela falou assim, mas eu não consigo assistir no YouTube, então me manda no Spotify pra eu poder ouvir enquanto eu faço as minhas coisas. E é gostoso, né? Quando a gente tem apoiando e ali perto, né? Faz uma diferença muito grande. É porque a pessoa tá ali, né? Sempre na arquibancada, na primeira fileira. Exato, torcendo por você. Torcendo, independente da circunstância, né? É muito bom. E toda essa trajetória que você teve até aqui, né, que foi um caminho bastante desafiador, né, mas teve muito significado, e quando você contou a sua história para mim, eu me emocionei diversas vezes enquanto você contava ela para mim, como você foi tendo as experiências e foi pegando o significado delas e levando isso para as outras e para a sua vida ao longo do tempo. Como que você acha que essas experiências foi formando a sua visão da vida como um todo e para o que você caminhou até hoje, até construir a Essência Plena? Olha, Rafa, assim, é difícil resumir, né, uma vida de 40 anos, né? Sim, óbvio. Em pouco tempo, mas eu acho que tiveram coisas que foram muito marcantes na minha história e que, sem dúvida, fizeram com que essa decisão fosse tomada, né? Que eu chegasse aonde eu estou hoje.
Então, como eu contei para você, né, assim, eu tenho um vínculo muito forte com a minha mãe. Ela, sem dúvida, é a pessoa em quem eu sempre penso antes de tomar alguma atitude, como falei, sempre me oriento, etc. E a gente criou esse vínculo muito forte desde que a gente teve uma dificuldade. Sempre tive, né? Amor materno é um amor natural, né? A gente fala sempre isso. Mas eu acho que no momento em que a gente teve uma questão familiar, que foi a doença do meu pai era etilista, ele já faleceu faz 11 anos, fez 11 anos agora em setembro que meu pai faleceu. Foi uma fase de muita dificuldade pra gente, o auge da doença dele, porque para qualquer família que vive com pessoas que têm essa doença, sabem do que eu tô falando, Sim. né? E ver toda a fragilidade, né, que foi causada em função dessa doença no nosso âmbito familiar, me fez me ancorar cada vez mais nos valores que foram sempre instituídos, né, através da minha mãe, dos conceitos que ela tem de vida, para que a gente pudesse superar juntas. Então, a nossa conexão só aumentou durante esse período. Como eu até mencionei para você, foi uma fase em que eu busquei incessantemente entender do ponto de vista espiritual o meu papel na doença do meu pai e também no apoio à minha mãe e ao meu próprio, né, suporte, né? Porque com um adolescente lidar com isso é muito difícil. E foi justamente na época em que eles se divorciaram, meu pai voltou para o interior de São Paulo, a minha mãe passou por um período muito difícil que ela precisou se ausentar para poder cuidar da minha avó, que ficou acamada em função de um acidente doméstico que sofreu. E tudo isso foi me dando uma visão da necessidade que eu tinha de crescer, de me tornar gente grande, né? E estar ali para minha mãe. Porque uma coisa que eu falo sempre para as pessoas que me conhecem uma das minhas principais questões hoje sobre os meus relacionamentos, independente de com quem seja. Uma coisa que eu me cobro muito é presença. Eu quero sempre me entregar de maneira integral aquilo que eu faço. E eu percebi isso nesse momento, no momento de dor, no momento de dificuldade. Eu precisava estar presente para minha mãe. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu tinha, quando o meu pai ficou de fato muito doente, eu tinha 13 anos. E aí, nesse processo, ele faleceu há 11 anos atrás, eu tinha, na ocasião, 29 anos quando ele faleceu, então foram aí mais de 18 anos sofrendo com a doença dele, né? Sim. Naquele momento, claro que eu não tinha maturidade para aquilo, né? Ninguém tem maturidade com 13 anos, com 15 anos. E foi muito difícil, eu tive um período de uma depressão muito, muito grande. Era difícil, os meus amigos não entendiam o que acontecia, as pessoas não falam sobre, né? É muito marginalizado o alcoolismo. Sim. As pessoas têm muita dificuldade de entender a doença, né? E eu tinha vergonha, né? As pessoas têm vergonha de falar sobre. Então foi muito difícil passar por esse processo, mas ao mesmo tempo acredito que o fato de ter tido a minha mãe sempre muito presente me fez ter leveza diante daquela situação, né, de tanta dificuldade. E aí, como eu te falei, eu me senti num momento mesmo assim de cobrança pessoal. Eu me cobrei crescer, eu me cobrei Conseguir ter a força e estrutura para sua mãe, né? Exato. Porque ela precisava de alguém. Sim. E aquele alguém só podia ser eu. E passamos
por isso, de uma forma leve. A gente conseguia, apesar da dor, né, ter leveza, encarar aquilo de uma maneira que fosse leve para o meu pai também, né? Porque foi muito difícil para ele, né? Sair de casa, se afastar. Ele era uma pessoa que tinha uma vulnerabilidade muito grande emocional, por conta, claro, da doença que, infelizmente, né, acaba tendo esse impacto mental muito forte em quem convive com ela. E acredito que nesse processo, né, de dificuldade, a gente fala muito isso, parece um clichê, mas não é. Crescer dói. Dói. Então, nesse processo, né, de cobrança que eu tive comigo mesma, esse crescimento aconteceu, né, através de diversas estratégias, fazendo terapia, buscando essa questão, né, de um aprofundamento, de um entendimento da parte espiritual. E eu sou muito grata a todas as experiências que eu vivi nesse processo, dessa busca, desse conhecimento, né, da necessidade de ter uma espiritualidade que me desse alicerce também para enfrentar as dificuldades, porque eu desconheço uma pessoa que viva uma vida sem nenhum momento de dor, sem nenhuma fase, não existe isso, né, em que ela se veja em vulnerabilidade, né, se veja com dificuldade. E então eu acredito que a espiritualidade também foi uma forma de superar toda aquela dor. Sim. E claro que, né, na medida em que você busca isso, você naturalmente respinga isso nas outras pessoas. Então essa busca fez com que a minha mãe também tentasse, de certa forma, adaptar também, né, aquele período, apesar de muito difícil, entender que não era uma escolha, né? Que muitas vezes não depende da pessoa que está doente, não depende de nós que estamos tentando apoiar, enfim. Então, acredito que essa nossa conexão sempre foi, para mim, algo muito de maneira muito, acho que direta, muito simples. Um ponto de equilíbrio, sabe? E hoje eu, pensando em tudo que eu construí desde lá, foi muito em função de ter muito nova passado por coisas que foram extremamente delicadas, mas que em momento algum me fizeram ser vítima Sim. da situação. E isso hoje é refletido em tudo aquilo que eu faço. Penso que até em situações muito difíceis, eu já cheguei a ter essa conversa com meu marido, e ele dá risada às vezes, porque eu falo, será que sou eu que tenho algum problema e que vê tudo de uma forma positiva, que enxerga sempre o lado bom, ou realmente eu é que estou certa? E ele dá risada, ele fala, que você vê coisas que ninguém vê. Fala, bom, então tá bom. E aí acho que, em função de ter crescido muito rápido, eu busquei também coisas, né, que estavam de acordo com aquela minha maturidade para o momento. Então, muito nova, eu já comecei a ajudar a minha mãe por conta dessa questão da doença do meu pai. A gente passou por um problema financeiro nessa idade, né, em que todas as meninas são super vaidosas, querem roupinha nova. A minha mãe, ela quer usar tinha o que as amigas da escola estão usando. A minha mãe, ela tinha vontade, né? Ela queria me proporcionar, mas muitas vezes era uma limitação da questão financeira por conta dela ter assumido todas as frentes, visto que meu pai, naquele momento, não tinha condições. Então, quando o meu pai teve esse declínio, né? Eu tinha um padrão de vida que, quando me dei conta, fiz, né, ali
uma escolha, né? Então, minha mãe me dava dinheiro para pegar ônibus para ir para a escola. E ao invés de gastar o dinheiro para pegar o ônibus, eu ia caminhando para a escola para poder juntar aquele dinheiro para fazer algo que eu quisesse, ou ir para uma festinha, ou comprar uma blusinha, ou comprar um brinco, porque eu sabia que se eu pedisse para ela, ela iria dar um jeito, mas eu não queria que ela tivesse que dar aquele jeito, sabe? Sim. Então, daí veio aquela história que eu te contei, que nasceu ali, acho que o meu espírito empreendedor. Sim. Quando eu vi a oportunidade por conta do cenário em que a gente estava, a escola em que eu estudava tinha uma cantina que não agradava as pessoas e todo mundo adorava os lanchinhos que eu levava. Sim. E eu falei para minha mãe, mãe, vamos então fazer uns salgados, fazer uns bolos para que eu possa levar. E aí Bora. isso culminou em eu ser proibida de levar lanches para a escola, porque a gente faliu a cantina. Concorrência foi... A concorrência foi desleal. Exato. E daí acabou, né, que isso me deu ali, né, naquele momento uma frustração, mas, como eu te falei, né, eu geralmente não vejo o lado ruim das coisas. E eu falei pra minha mãe, mãe, não vamos poder mais vender lanchinho, o que eu vou fazer? Então a gente ia esporadicamente num lugar, como seria aqui em São Paulo, a região da 25 de março. Tá. Eu comprava diversas coisas e levava para vender para as minhas amigas da escola. E daí assim foi. E na minha adolescência ainda, eu pedi, ela não queria que eu fizesse isso, eu pedi ela para me deixar trabalhar nas férias escolares. Uhum. Então, comecei a trabalhar nas férias escolares e eu amei ter independência financeira, porque daí ali eu realmente entendi o valor do trabalho, o valor de ser produtivo, o valor que tem alguém ir atrás por si só de construir algo. E naquele momento para mim era ter as minhas vaidades, ajudar a minha mãe. Eu sou uma pessoa que gosto muito de demonstrar carinho, ter gestos de demonstração de carinho, seja saindo para tomar um café, que ela adora, seja proporcionando viagem ou proporcionando presentes materiais. Eu sempre gostei muito disso. É uma linguagem minha, né, de amor. E eu entendi naquele momento que eu podia. E, inclusive, eu ajudei ela, porque eu sempre gostei muito de estudar. E eu já fazia os meus cursos. E naquela ocasião eu falei para ela, então parte vai ser para que você possa me ajudar a fazer mais um curso. Porque eu já fazia um curso de idiomas, queria fazer mais um e queria fazer cursinho para poder prestar vestibular. E essa foi uma forma. E quando eu terminei o estudo, né, do ensino médio, eu resolvi entrar de imediato na universidade com o apoio dela. Eu não queria que ela tivesse esse gasto, mas também, ao mesmo tempo, pensei, caramba, se eu fizer cursinho para poder ingressar direto, como que vai ser? Vai ser um ano inteiro dela tendo essa despesa? E aí eu coloquei uma meta para mim. Eu falei, então tá bom, então você paga o primeiro semestre da faculdade e eu vou até julho conseguir um emprego. Gente, que doideira, mulher. E assim foi. Então, o primeiro semestre da faculdade eu consegui estudar porque ela pagou a minha faculdade. E eu lembro de uma ocasião em que, na época, o banco... Como chamava? Acho que era Banco Real. O antigo Santander. Ele foi comprado. Ele foi comprado, né? O Banco Real, era real. Ele tinha um crédito universitário, né? Que você abria uma conta universitária, você ganhava um cartãozinho mini, que era a coisa mais fofa, que todo mundo queria ter aquele cartão. Eu abri essa conta e minha mãe, sempre muito positiva, falou, ai filha, agora você tem um cartão de crédito. Eu falei, mãe, mas pra quê? Eu não tenho dinheiro pra gastar. Sim. Aí ela falou, não, mas você vai e eu tenho certeza que você vai comprar um monte de presente pra mamãe. E aí, recentemente, a gente estava fazendo uma reunião de equipe lá na Essência Plena, eu contei essa história e foi muito louco, porque assim que eu tive, né, eu consegui o meu primeiro trabalho, fui trabalhar no shopping
E eu trabalhava numa loja de moda feminina, que inclusive, né, foi um prato cheio. Sempre adorei, sempre fui extremamente vaidosa. Foi incrível pra mim. E no meu primeiro salário, a primeira coisa que eu fiz foi usar aquele cartão de crédito para comprar vários presentes para mim, para ela. Sim. Então, dali eu vi que eu podia muita coisa, que era só o início, sabe? E me dediquei muito durante o período que eu estava na faculdade. Um tempo depois, eu engravidei da Giovana, né, que é a minha filha mais velha, que hoje tem 19 anos. E naquele momento foi um susto. Eu tava no meio da faculdade e a minha gravidez foi uma gravidez super delicada. Eu precisei ficar sob cuidados médicos. E ali eu entendi, assim, que tinham muitas coisas que Deus tinha para me mostrar com aquela maternidade inesperada. A Giovana chegou e eu decidi que eu não queria mais trabalhar no comércio porque ela foi uma criança prematura, ela ficou internada em UTI, a gente teve ali uma vulnerabilidade da saúde dela nos primeiros meses de vida que me fez voltar totalmente o olhar para o cuidado dela. E naquela ocasião eu pedi demissão, né? Eu estava de licença maternidade, assim que acabou a licença maternidade eu pedi demissão e decidi que eu iria focar em entrar num estágio dentro da minha área. E assim começou a minha história no mundo corporativo. Você cursou o que mesmo, Nath? A primeira faculdade que eu cursei foi jornalismo. E aí, em função de ter entrado no estágio, por conta, né, dessa decisão, quando eu finalizei jornalismo, eu já continuei ali dentro de comunicação e fiz publicidade e propaganda. E entrei no mundo corporativo nesse momento, né, dessa virada que foi a minha maternidade, porque eu queria estar presente, né? Eu queria acompanhar o crescimento da minha filha e eu sempre fui extremamente ativa e muito, diria que a palavra talvez não seja intensa, mas seja dedicada. Então, eu trabalhava de domingo a domingo, se fosse necessário. E eu não queria aquilo, naquele momento. Sim. Não naquele momento. E eu comecei a fazer estágio numa grande empresa farmacêutica. Foi o início da minha vida corporativa. Ali eu, nossa, aprendi demais, conheci muitas pessoas. Eu sou extremamente grata a tudo que eu vivi na minha vida e durante a minha jornada corporativa. Trabalhei por 18 anos em indústria farmacêutica. Tive oportunidades assim incontáveis de me capacitar, de fazer coisas memoráveis. Uma das coisas que eu tive a oportunidade de viver foi um curso que eu considero também que foi um divisor de águas, marcou a minha trajetória pessoal e profissional, que foi ir até a Disney e fazer o curso de excelência, né, em negócios. De experiência. Exato, de experiência do cliente. E eu tive, naquela ocasião, assim, um deep dive mesmo. Eu me aprofundei em mim, não só na experiência em si, que foi aquela capacitação, mas eu mergulhei em mim. E ali começaram a surgir pontos de interrogação na minha cabeça a respeito da minha vida profissional. Eu já recebia feedbacks constantes dos clientes que eu atendia sobre essa forma de dar consultoria de maneira muito transparente, efetiva e de proporcionar construções sustentáveis para negócios, né, de médicos, que era o que eu fazia até então. E aquilo ficou martelando na minha cabeça, e eu recebendo muitas propostas, convites de pessoas que queriam que eu fizesse esse tipo de consultoria
Mas eu tinha um conflito de interesse, né? Essas empresas, elas são regidas por compliance muito severos e eu não iria me comprometer. E no dia 2 de outubro de 2024 foi quando aconteceu a grande, né, mudança na minha vida profissional. Houve um desligamento na empresa e foi em função de uma insatisfação de um funcionário com a minha performance. Não vou nem entrar aqui no mérito dessa situação em específico, mas eu sempre me destaquei muito nas coisas que eu fazia e isso, infelizmente, às Às vezes vezes incomoda. desperta sentimentos muito nocivos em pessoas que não sabem lidar, né, com Sim. o brilho do outro, com o sucesso do outro. E nessa ocasião, eu e uma grande amiga minha, que era até então a minha gestora, fomos desligados. Foi muito difícil, foi uma ocasião de dor, porque eu não imaginei que eu fosse passar pelo que eu passei. A empresa agiu de uma maneira muito inapropriada no meu ponto de vista, né? Hoje eu sou, né, a idealizadora da Essência Plena, eu tenho colaboradores e para mim é algo incapaz de ser compreendido o desrespeito com o meu colaborador. Sim. Então eu fui extremamente desrespeitada. Essa não tinha sido a sua primeira experiência, né? Você fez o Não. estágio, depois você foi Exato, eu tive uma trajetória, passei por algumas empresas. Tá. Essa foi a última empresa em que eu trabalhei, né, no mundo corporativo. E nessa ocasião, eu também tive diversos insights, porque eu já vinha buscando essa ressignificação da minha vida profissional. E aí, mais uma vez, né? Ai, nossa, como que você consegue olhar para alguma situação que seria desafiadora ou um ponto final ou algo muito ruim para a maioria das pessoas e como que você consegue olhar isso e enxergar algo bom? Eu precisava daquilo. Não tinha muita escolha. Eu Nossa, não é questão precisava. de escolha, mas é questão de tipo. Qual outro caminho que é? Exato. De fato, não era uma escolha, né? Eu fui desligada, não foi uma Sim, opção. sim. E não me deram essa opção. Não, mas não sei, não, eu sei. Mas eu tô falando no sentido assim, que as pessoas falam, como é que você consegue enxergar? Exato, então, exato. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que é justamente esse o ponto, Rafa. Não me foi dada escolha. Mas o que eu faço com isso? A gente tem vários caminhos pelos quais a gente pode, né, direcionar os passos a partir de algo que muitas vezes pode ser visto, interpretado como abrupto. E foi, de fato. Mas e aí? E qual é o meu próximo passo a partir disso? E o meu próximo passo a partir disso foi enxergar que eu já vinha há muito tempo reflexiva e buscando reconstruir algumas coisas na minha vida profissional. E esse foi o empurrão que eu precisava, o empurrão que eu precisava, o impulso que eu precisava. Ninguém puxou meu tapete, muito pelo contrário. Deus permitiu que aquilo acontecesse para que eu encontrasse o meu caminho, que é hoje estar aqui, conversando com você, contando o porquê da Essência Plena, contando o porquê dessa virada de chave. E eu sou muito grata por cada momento difícil que me fez enxergar aonde eu precisava chegar com aquela lição que eu tinha a aprender. Sim. Então, hoje, né, um ano depois, foi necessário, inclusive, passar, né, por todo esse processo. Inclusive, o início da Essência Plena foi também com essa minha grande amiga, a Adriana Barberi, que é uma grande amiga a quem eu tenho muita gratidão e um amor
enorme. E essa nossa construção veio sim de um momento de dor, mas que, de certa maneira, como eu falei, a gente precisava passar por aquilo. E mais uma vez, ninguém puxou meu tapete. A pessoa, ela só fez algo para que Deus agisse e me colocasse aqui hoje, onde eu tô. Sim. Ai, a gente vai continuar. Só vou pegar o cafezinho para dar uma aquecida no nosso coração depois dessa história linda que você trouxe. Obrigada. Que delícia. Nham, 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 nham. Esse. Focácia. A Nath pegou uma focácia de gorgonzola com mel. E a gente pegou um cafezinho coado para aquecer nossas almas lindas. E o guardanapo, obrigada. Só pra não destruir aqui as coisas que eu tô meio desajeitada. Nossa, que Deixa eu pegar que aqui. delícia, gente. Isso aqui, sem dúvida. Ah, vai ser um caminho sem volta, tá? Não tenho dúvida. Nossa, eu amo gorgonzola. Gorgonzola é uma delícia, né? E o mel dá uma quebrada, dá uma equilibrada, faz ser outra coisa. Que bom que você gostou. Assim, o carinho. Vou entrar debaixo da mesa. Apertar as galinhas. Vamos fazer um brinde? Vamos. A nós. E essa história linda Saúde. que você tá trazendo. Saúde. Pra nós. Muito bom. Você trouxe, né, que hoje você entende cada desafio, situação difícil que você teve e tudo mais. E aí, no início desse ano, eu faço aniversário em março, né? Faço dia 30. E aí, pode comer, fique à vontade, por favor. E aí, foi muito engraçado que a minha terapeuta virou pra mim e falou assim, ó... Acho que ela virou e falou assim, do dia 29 pro dia 30 vai ter um eclipse, ou do dia 30, não sei. Mas ela virou pra mim... Foi um marco, uma data marcante. E aí ela virou pra mim e falou assim, eu queria que você escrevesse uma carta sobre todas as coisas que você passou nos últimos meses pra cá. Porque ano passado foi, enfim, um ano bem puxado e tudo mais. Diversas outras coisas aconteceram, né? Eu tenho... Como eu comentei no início do podcast, eu tenho muitas coisas que eu me identifico com a sua história, né? A questão de eu ter trabalhado desde novinha também, de ter quase falido a cantina com os doces da minha mãe. Que também foi isso, eu tive que vender escondida por um tempo, porque não queriam que eu vendesse também por conta da cantina. Tinha essa questão também do alcoolismo com o meu pai também e tudo mais. Então, E ela pediu para escrever essa carta de gratidão. Eu falei, tá bom, vou escrever a carta. E aí eu sentei para escrever a carta. E todas as coisas, é muito doido isso. Todas as coisas que eu escrevi agradecendo foram as coisas difíceis que eu passei. Tipo assim, não, acho que a gente não tá aqui falando e nem querendo embelezar o difícil, porque não é fácil, sabemos disso, são situações que às vezes a gente questiona muitas coisas, né? Mas eu escrevi a carta agradecendo e é muito doido porque assim, você foi compartilhando, trazendo as coisas, né? Assim, eu pedi pra minha mãe pra eu trabalhar, eu sugeri da minha mãe da gente ir lá comprar os produtinhos pra poder revender, não sei o que, nanana. E aí você foi falando isso, eu fui fazendo um pouco contraponto com a minha história, porque assim, por mais que eu fale, né, eu trabalhei desde novinha, trabalhei em loja de roupa, não sei o que, nanana, foi um pouco diferente do seu caso. Você teve muito essa vontade de querer, de apoiar, de ajudar, de estar ali do lado da sua mãe e de querer fazer acontecer, e você foi enxergando isso de uma forma muito positiva no sentido de enxergar a independência do dinheiro que você ia ter e tudo mais. E eu acho isso muito lindo, porque o processo de ressignificação dessa parte responsável, dessa parte adulta,
dessa parte do dinheiro, de preciso estar ali trabalhando, não, foi um processo que eu levei muito tempo pra, tipo, olhar e falar, não, é bom eu trabalhar, é bom eu ter o meu próprio dinheiro, é bom eu ser gente grande e fazer. Por um tempo eu fui meio criança rebelde, assim, sabe? De tipo, ai, porque não queria ter trabalhado tão cedo fazendo algumas coisas e tudo mais, mas ao mesmo tempo foi o que me proporcionou ter capacidade de querer inventar e sair fazendo um monte de coisa, né? E, e eu acho que realmente assim, a gente tem dois caminhos quando essas coisas acontecem na nossa vida. Ou a gente mergulha e vai lá para baixo e fica lá e não sai de lá, ou a gente vai para o outro caminho, que é um caminho um pouquinho mais difícil de escalar as coisas e conseguir construir aquilo e transformar a história da forma, pintar ela de uma forma diferente. Sim. Né? E, enfim, você teve toda essa trajetória, a questão da questão do seu pai, a questão da maternidade jovem, a mudança de cidade, teve diversos desafios, né? Tudo isso transformou e trouxe muita força, acho que muita potência, muito gás e combustível para as coisas que você foi fazendo. E aí isso culminou em você ter tido a carreira ao longo que você teve no seu corporativo, de construir essas relações que você construiu. E foi também o que culminou na criação da Essência Plena, né? Que deu todas essas guinadas, essas viradas de chave, assim. Sim. Assim, foram muitos momentos, mas você acha que teve algum que foi um momento, assim, talvez, ouvindo um pouco o que você está trazendo, a parte do seu pai foi bastante significativa, acho que como um todo, acho que ela pode ter sido o principal divisor de águas para todas as outras coisas, né? Rafa, sem dúvida, acho que o fato de ter sido muito difícil lidar com a doença do meu pai, aí mais uma vez, né? Era uma coisa que estava totalmente Fora do seu controle. fora do meu controle. Pensar que alguém que eu amava estava numa condição de vida que o levaria, né, muito provavelmente no que aconteceu, né, que era a perda precoce da vida dele, da presença dele na minha vida. Sim. Era algo que me impactava muito, me fez sofrer muito, mas eu consegui também, com muita terapia, entender que existem coisas que a gente permite que impacte e defina quem a gente é, né? E tem coisas que a gente pega como uma razão para que a gente possa trilhar um caminho diferente. E a partir dali, ter a nossa própria história com todas aquelas marcas de quem tem impacto sobre a sua vida, né? É difícil a gente olhar para alguém e não ver traços ou pontos importantes no caráter, nas atitudes, sem que aquilo tenha interferência da sua família, né? Tudo sempre está muito relacionado à construção que vem, né, desse alicerce familiar. Mas eu acredito que, apesar de ter vivido dias difíceis, momentos muito difíceis, anos muito difíceis, de novo, né, eu nunca olhei aquilo como um ponto de condicionamento de uma vida triste. Sim, sim. Ao contrário, como construir a partir daquilo a minha própria história. Quais são as lições que eu vou tomar daqui para que a minha vida seja diferente? Para que essa parte da minha história, eu não tenho nenhuma vergonha de falar sobre isso. Como a doença do meu pai me deu certeza de que caminho eu quero trilhar na minha própria vida. Sim. Né? Como construir a minha própria família com todas essas marcas. Mas ter vindo, né, ter saído do Rio de Janeiro, ter saído de Niterói, ter
recomeçado uma vida em São Paulo, ter deixado, né, a convivência com a minha família, com a minha mãe, né, que era extremamente importante para minha rotina diária. Claro que foi extremamente difícil, mas foi uma escolha que naquele momento fez todo sentido para o que eu queria construir para minha vida. Eu vim porque eu quis, né, construir uma família. Eu tive um relacionamento anterior ao que eu tenho hoje, que foi muito feliz por algum tempo. Ele hoje, né, acabou, mas foi a razão de eu ter vindo para cá, porque eu acreditava numa história de uma família feliz que eu poderia construir. Minha filha veio comigo e aqui nós começamos a nossa vida, a minha vida com essa outra pessoa que foi feliz. Quando a gente fala sobre términos, todo mundo fala, mas porque foi ruim? Não, ela foi muito boa enquanto durou. Sim. No momento em que não estava mais produzindo ou sendo feliz para ambos, ela acabou. E tá tudo bem. Não significa que fizemos mal, ou que fomos ruins, ou que só teve coisas ruins, né? E naquela ocasião, a minha filha já estava muito adaptada, a gente pensou até em voltar para o Rio, né? Que era onde estava a minha família, que é onde está a minha família, que poderia ser, né, um refúgio ou um lugar onde eu teria rede de apoio. Mas a minha filha decidiu que não queria, que ela estava bem adaptada, feliz com a sua rotina, com os seus vínculos. Com as amizades, com tudo que ela estava construindo aqui, né? Naquela ocasião, eu entendi que para minha filha, novamente ter uma mudança muito significativa não fazia sentido. Quem precisava se adaptar era eu. E eu me adaptei. Então hoje, eu com certeza deposito à minha filha toda a construção da minha vida adulta. Porque eu não vejo a minha vida sem ela. Eu só tinha 21 anos quando ela chegou nesse mundo. E na hora que eu olhei aquele bebezinho, aquela coisa mais linda do mundo, eu falei, não, é por ela. É pra ela. Tudo que eu faço hoje é por ela, pelo Mateu, que é o meu filho, fruto do meu relacionamento atual com meu marido, que é o Thiago, e por ele, pelo Thiago. E claro, pela minha mãe, pelas minhas sobrinhas, pela minha mãe Ilma, pela minha sobrinha Isadora, pela minha sobrinha Luna, pela minha tia, pelas pessoas que são importantes para mim. Todos os dias, quando eu acordo e quando eu durmo, sem nenhuma hipocrisia, sem querer parecer legal, sem querer ser, nossa, que vida perfeita. Não existe vida perfeita. Não existe família perfeita. Né? Todos temos os nossos pontos de melhoria. Se não fosse para ser assim, não estaríamos aqui nesse plano, né? Exato. Então, tenho, né, dificuldades na minha vida todos os dias. Eu só sou muito grata porque eu consigo hoje gerenciar os conflitos que a gente vive no dia a dia. Então, quando a gente tem um problema, seja na minha relação com a minha filha, seja na minha relação com o meu filho, que ainda é muito pequenininho, então é muito difícil de ter um conflito, ou no meu relacionamento com a minha mãe, com o meu marido, com a minha sobrinha, a gente resolve na hora, com respeito, com gentileza, com carinho. Com vulnerabilidade. Exato, com escuta, Sim. com transparência, com afeto. Então, eu vejo hoje a Natiele, né, uma mulher de 40 anos, que é muito feliz, me considero uma pessoa muito plena, sou muito grata à vida que eu tenho, mas eu tenho certeza que apesar de tudo que eu tenho da minha vida, né, enquanto uma menina, né, que viveu a doença do pai, essa necessidade de estar ali como um suporte para a mãe nesse momento de muita dor, eu considero que eu sou quem eu sou como mulher porque eu precisei cuidar sozinha da minha filha, criá-la, orientá-la. E desde o momento em que ela chegou nesse mundo, eu assumi aquela responsabilidade para mim e em momento algum eu me senti sozinha, desamparada ou vítima, porque eu criei ela sozinha, eu me divorciei do pai dela, era muito pequenininha e
Passamos, sim, né, por momentos em que a gente precisou dar a mão uma para outra e ser forte. Teve uma ocasião que foi logo depois que eu me divorciei do meu marido, esse por quem eu fiz a escolha de mudar, né, de cidade. A minha filha, eu não tinha ainda um relacionamento com ninguém, né, no caso com o Thiago, que foi a pessoa com quem eu me relacionei depois do meu divórcio. Você já tinha separado? Já tínhamos separado, já estava morando no meu apartamento novo. E ela falou pra mim assim um dia: mamãe, você vai ter outro namorado? Você vai casar com alguém de novo? Ela tinha quantos anos naquela época? Ela tinha 12 anos. E aí, 11 anos, perdão. E aí, quando ela me fez essa pergunta, eu falei pra ela, amor, eu acho que sou muito jovem ainda. Não posso te dizer que sim nem que não. Mas se isso acontecer, que eu acho que é muito possível que isso aconteça, nada nunca será diferente. Você sempre vai ser minha prioridade. E ela me perguntou, e se você tiver um outro filho? Você não pode amar ele igual você me ama, né? Porque olha pelo tanto de coisas que a gente já passou. Ela falou isso. Falou isso. Ou seja, minha filha já era uma anciã com 12 anos de idade. Eu brinco sempre, é o que eu falo, que a minha filha, ela é engraçadíssima. Ela assim, passou ela é muito fria. da donzela da mãe direto pra anciã, né? Exato. Ela é muito engraçada, porque assim, ela é muito equilibrada, ela é muito madura. E naquela... Ela tem 19, né? Agora tem 19. Eu acho que eu vou chamar minha sobrinha de anciã, porque ela é igual. Naquela cena, deitadas na cama, eu olhei pra ela e eu falei, amor, nada vai mudar a história, né, da nossa vida. Ai, mas eu realmente, assim, sou muito grata por ter passado tudo que eu passei com você. Porque você sempre foi meu porto seguro. E ela realmente é. E ela, com certeza, quando eu vi isso, ela vai ficar bravíssima. Muito brava de eu ter chamado ela de anciã. Mas ela é, assim, ela nasceu velha. Eu falo pra ela que ela é a encarnação do Dalai Lama. Então eu acredito que, inclusive, toda essa minha com muito amor, tá? leveza... com muito amor, filha. Toda essa leveza que eu, claro, né, consigo ter no meu dia a dia, é porque também, sempre que acontece alguma coisa, eu sempre olho pra ela e ela tá em paz, serena, plena. E não tem como ser diferente tendo uma filha como a Giovana. Não, né? Não. E aí chegou o Mateu, né? O Mateu é um furacão. Ele é o oposto, né? Ele é um furacão, ele é intenso, mas ele é doce, ele é gentil, ele é amoroso. Ele ama um carinho também. Ele é delicado. Ele é... Nossa, Mateu, mamãe te ama também. Você é tudo na minha vida. É que nem aqueles Mas eles vídeos são que a gente muito vê na engraçados. internet, né? O filho mais velho versus o mais Filho novo, mais né? novo, aham. O mais velho é tipo, não. E o mais novo é tipo, Sim, exatamente. É exatamente isso. Ninguém mente. Nesses vídeos, ninguém Não dá mente. pra É mentir, exatamente né? isso. Nossa, eles são exatamente assim. Ai, foi muito bom, porque foi muito sincero, assim, saiu com muita sinceridade. Não é. Essa sou eu, no dia a dia. Ô, Nath, falando um pouco da essência plena, você atuou por muitos anos no ramo da saúde, no farmacêutico e tudo mais, tendo contato com a área médica, né? Uhum. Hoje a clínica, ela tem esse equilíbrio, né? Tanto da parte da medicina, mas a parte da tecnologia e tudo mais. Mas ela tem um propósito que vai além disso, né? Ela quer... ela desperta esse lado humano, ela quer buscar essa qualidade de vida, quer devolver essa qualidade de vida para o paciente, né? Então, como que veio a ideia da construção dessa clínica, né? Isso é óbvio, a criação da clínica, ela é um reflexo da Natiele de anos atrás, que já tinha essa alma de vou levar as comidinhas da minha mãe para vender, vou comprar as coisas para poder vender lá na escola, ou eu vou ali para poder fazer um outro trabalho, não sei o que lá. Então isso vem de lá, né?
Mas como que foi essa construção, assim? Era algo que, por exemplo, ao longo da sua carreira corporativa, você foi olhando e falando assim, nossa, talvez seria interessante, ou realmente teve a propulsão que foi, a situação que você comentou da empresa que você trabalhou e tudo mais, mas como que foi essa criação da essência plena, fazer esse equilíbrio do humano com o tecnológico, como que foi isso? Nossa, são muitas coisas, né? Sim, perguntei muitas coisas numa frase só. Não, mas é muito, muito fácil, assim, de te responder. Vou tentar ser, né, o mais direta possível. Opa. A Essência Plena nasceu dessa minha necessidade de impactar a vida das pessoas. Então, ter vindo da indústria farmacêutica, sem dúvida, me deu muita bagagem técnica para entregar o melhor que eu posso hoje em cuidado para as pessoas. Ponto. Então, falando dessa parte, né, do como eu me sinto segura, é isso. A vida inteira eu impactei a vida das pessoas através dos médicos, que eram as pessoas que de fato eram clientes que eu atendia diretamente, levando ciência, levando capacitação, levando conhecimento científico. Através dos médicos eu indiretamente impactava as pessoas. A saúde das pessoas, o bem-estar das pessoas, a autoestima das pessoas. E com essa situação que eu mencionei antes de ter sido procurada por alguns parceiros, né, de negócio a respeito de entender os seus negócios e sugerir mudanças, melhorias, estabelecer processos. Eu, quando decidi que não mais voltaria ao mundo corporativo, que eu estava pronta para empreender, me veio automaticamente a ideia de ser consultora, de prestar um serviço de mentoria. E eu entendi que esse é um mercado que, na verdade, seria muito fácil de acessar, porque eu sempre tive muito contato com esses profissionais. Por outro lado, existem muitos serviços semelhantes e que, no meu ponto de vista, são vazios. Então, como ser mais agregadora ou ter um diferencial, visto que hoje o mercado na medicina, na estética, de maneira geral, está, né, sobrecarregado. Sim. Né? É um mercado que tem muitos profissionais, mas também tem muita busca, tem muita procura. E como que eu poderia fazer diferente? Unindo o fato de pensar sempre primeiro no impacto que eu posso causar ao paciente final, somado ao fato de entender os gaps que esses profissionais de saúde têm, eu decidi que então o meu primeiro passo seria a construção da marca Essência Plena. E através dela, sim, num futuro, fazer esse trabalho, prestar esse serviço de mentoria, de consultoria. Então, conseguindo impactar, mudar, ressignificar vidas e tendo o meu próprio caso de sucesso, eu consigo demonstrar para esses profissionais que têm essa demanda que eu posso ser a estratégia de mudança. E a Essência Plena hoje virou o meu xodó. É meu bebê, né? Bebê CNPJ. Bebê CNPJ. Não tem ainda um ano que a gente idealizou a Clínica Essência Plena. E eu sou muito crente de que o que falta para os atendimentos a seres humanos é o cuidado com o humano.
é a escuta, é o acolhimento, é o respeito, é ouvir apenas. Sim. Já tiveram diversos casos em que foram até lá e tiveram um atendimento, independente de em que sala, né, com que profissional esse paciente teve a oportunidade de contato, e essa pessoa não realizou nenhum procedimento ou não teve nenhuma receita médica prescrita. Essa pessoa só precisava ser ouvida. Sim. E naturalmente, né, isso não sustenta um negócio. Sim. Né? A gente sabe, eu não abri uma ONG, eu abri uma empresa, né, uma empresa que presta serviços em saúde e em estética. Mas isso, na verdade, não define nada. Porque se eu não puder ir para casa com a minha certeza de entrega em relação àquilo que eu de fato me proponho, que é melhorar e impactar as vidas das pessoas que entram lá na clínica, para mim de nada adiantou. Sim. Então eu falo muito isso, as meninas que vão ouvir, o Vitor que vai ouvir também, o Cauã, que são, né, parte do nosso time lá. A gente sempre fala em todas as ocasiões em que a gente conversa sobre a nossa empresa, né, sobre o nosso negócio. Aqui, toda vez que entra alguém, essa pessoa, ela é mãe de alguém, pai de alguém, filho de alguém, namorado de alguém, irmã de alguém. A gente não trabalha vendendo papel. Sim. A gente não trabalha fazendo máquina. Sim. A gente cuida de gente. E para cuidar de gente, você precisa ser gente. Sim. É engraçado, isso era um negócio até que eu ia te perguntar, porque assim, querendo ou não, o mundo da estética foi o que você comentou, né? Ele virou um universo muito... Eu vou dizer que ele é um pouco desumano em alguns aspectos. Sim. Né? Tipo, a forma como é trazida a parte estética de procedimento e tudo mais. E foi até o que eu trouxe no início sobre o que de fato a gente está falando aqui, né? Que é sobre o se cuidar, mas o se cuidar de verdade. Sim. De uma forma que você genuinamente se enxergue. Né? E como isso como que você tem transmitido assim trazer a estética para os seus pacientes, para as pessoas que vão lá de uma forma que não seja a forma hard selling, né? Que não seja pesada, né? Por exemplo, eu já tive experiências de ir em clínicas você vai indo descobrindo por aí, né? De eu estar na recepção, na hora que eu ia preencher o formulário, de ter, tipo, um desenho de um corpo feminino ali, e de eu riscar e assinalar partes minhas que eu não gosto, por exemplo. Né? De tipo, isso daqui que você não gosta, você não tá satisfeito, não sei o quê. Mas eu achei uma forma tão... invasiva. Invasiva, e não foi uma abordagem natural. Sutil. Tipo assim, exato, ou de só chegar e falar assim, o que você tá buscando? Então, assim, como que isso é trabalhado dentro da experiência, da essência plena? Pra não ser um negócio, tipo, escreve aqui o que você não gosta em você, que sabe? Sim, tipo, sim. Que a gente tem coisas nossas que a gente olha e fala, eu gostaria que fosse de um jeito diferente, eu gostaria que fosse de outro, mas de uma forma que isso não abalasse a estrutura da pessoa, sabe? Que fosse um negócio, tipo, que ela genuinamente olhasse e falasse, nossa, gostei do resultado e saiu realmente plena, né? Sim. Olha, Rafa, esse realmente acho que é um desafio e que todas as pessoas que estão ouvindo e que de repente trabalhem nesse mercado precisam se atentar com gentileza, né? Tratar o seu paciente com gentileza. Sim. Porque o padrão que é imposto, né, estético, nesse mercado, né, o padrão estético feminino imposto, né, nesse mercado consumista, né, nesse mercado que a gente está inserido, principalmente aqui no Brasil, né, quando a gente fala de mulheres, está sempre falando sobre curvas, sobre um corpo perfeito, sobre... Não existe perfeição, né? Existe o que é bom, o que é perfeito para você. E que pode ser algo que para mim não faça sentido, né? Como pessoa.
Mas como essência plena, a única coisa que a gente preza lá é enxergar cada um que entra na clínica. E pode ser, às vezes, uma queixa que pra gente não faça sentido, né? Do ponto de vista estético, a pessoa não precise daquilo e talvez seja um desafio de como falar. Sim. Mas eu acho que a gente precisa sempre ser respeitoso, gentil e ser honesto. Trabalhar com essas três, né, vertentes, esses três pontos de vista como primordiais, pode definir muita coisa. Sim. Inclusive a experiência de cada um que entra lá. Porque existe, inclusive, uma frequência lá de mulheres que estão numa faixa etária de 40 a mais. É nosso maior público, sem dúvida. E essas mulheres estão num momento de vida que, primeiro, a gente precisa cuidar da saúde física e mental. Esse sempre é o primeiro cuidado que a gente tem. Então, por isso que eu até mencionei antes. Às vezes a pessoa chega com a ideia de que ela vai realizar um procedimento lá naquele momento que ela entrou na clínica. E muitas vezes ela sai sem fazer absolutamente nenhum tratamento. Porque primeiro ela precisa olhar para si com gentileza, olhar para si com amor. E a gente lá tem esse olhar. A gente prioriza sempre olhar para cada um de maneira respeitosa, gentil e individual. Sim. Porque, de novo, né? E aí eu vou até usar o meu exemplo que as pessoas olham. E eu sempre fui extremamente vaidosa. Eu sempre fui uma mulher que buscou, né? Estar bem fisicamente, se alimentar bem, cuidar, né, de maneira geral e ampla da saúde. Muitas pessoas negligenciam isso e aparentam, né, saúde, aparentam bem-estar, mas elas muitas vezes precisam de cuidado mental. Então, que é o que traz o alicerce para tudo, né? Exato. Então eu acho que muitas vezes existem esses erros e exageros porque no momento de vulnerabilidade, em que a pessoa não está se amando, que ela não está bem consigo mesma, ela vai fazer qualquer coisa, ela vai pagar qualquer preço para se sentir melhor. E uma coisa, né, que naturalmente acontece muito lá é olharem e falar, mas o que você faz? Primeiro de tudo, eu pratico atividade física a minha vida inteira. Perguntam como que você Exato. tem a Eu tenho que vários procedimentos? Tenho, claro. Eu tenho uma clínica de estética, eu faço vários procedimentos. Sim. Com certeza. Não vou, né, me colocar aqui num lugar, né, de dizer que eu sou absolutamente natural, como tem Sim. muitas celebridades aí, inclusive, que falam e que daí a gente dá risada, inclusive, né, com todo respeito, a gente dá risada. Inclusive deixar a pessoa intimidada. Nossa, caramba, você não faz nada, não. Primeira coisa. Ontem, inclusive, a gente trabalha muito com emagrecimento. E ontem uma pessoa que foi buscar emagrecimento, a primeira coisa que a gente faz, tudo é feito de maneira muito personalizada. Mas independente de qual seja a demanda daquele paciente que procura emagrecimento, ela tem que ter uma avaliação nutricional. Tem. Isso por experiência própria. Não tem como abrir mão. Esse é um passo que não pode ser negligenciado. Então, todas as pessoas fazem uma orientação com uma profissional. E aí, em seguida, tem o cuidado médico com todas as orientações. Gente, é prescrição médica atividade física. Todos que saem de lá têm prescrição médica de atividade física. E as pessoas acham que emagrecimentos, né, planos de tratamento para emagrecimento vão realizar milagre. E não tem milagre. Não. Tem mudança de estilo de vida. E quanto antes a pessoa entende isso, mais feliz ela vai ser, porque ela vai sustentar a conquista dela. Exatamente. Então essa foi uma situação que ontem, apesar de difícil, a gente tem conversas difíceis lá.
Porque a gente quer que as pessoas, a partir do momento que elas saiam da porta da clínica, elas sejam felizes também. Sim. Elas não podem ser felizes só da porta de dentro da clínica, né? Da porta da clínica para dentro. Ao contrário, a gente quer que aquela felicidade se reflita em todo o contexto da vida dela. Então, eu acredito que o diferencial da gente está, de fato, em sempre buscar o melhor que existe no mercado para os nossos pacientes. Sim. Independente de em que área estejamos falando. Sim. Seja na estética, seja... E aí as pessoas acham que emagrecimento é estética, não é. Quando o paciente tem obesidade, ele trata uma doença crônica e progressiva. Quando a gente fala, né, da parte funcional ginecológica, é super importante que a paciente tenha adesão e faça o tratamento que é recomendado. Quando a gente fala das tecnologias relacionadas a planos de tratamento mais complexos, porque é muito difícil, Rafa, a gente falar hoje de algo para o paciente que não seja atrelado à tecnologia, um tratamento convencional, só medicamentoso, ou só de suplementação, Sim. ou só de estilo de vida. Sempre vai incorrer no segmento da tecnologia. A Sim. medicina e a tecnologia não andam separadas. Sim. Não andam. Então, hoje, a nossa prioridade, sem dúvida, é ter o que há de mais moderno no mercado para atender a todas as demandas que o nosso paciente tem. Sim. Independente de qual seja a queixa dele. E eu acho que, muitas vezes, o que falta é essa coragem, né, dos empresários, né, dos profissionais, de entenderem que é necessário fazer um investimento. E aí agora eu vou falar de uma dor, tá? Eu falei, né, aqui nos bastidores para você. Sim. É muito investimento. Sim. De repente, do nada, você ter todas as tecnologias dentro, né, de um espaço que até então você achava que podia ter só propostas convencionais. Quando você vê no dia a dia, isso é inviável. E aí você precisa ter coragem. Porque não dá para você entregar mais ou menos resultado para o paciente. Ou você entrega resultado, ou você não entrega resultado. E aí não tem essa possibilidade, Rafa. Hoje, de novo, não tem como entregar o melhor para o paciente, porque a medicina e a tecnologia, elas não andam separadas. Então, não tem como você entregar o melhor tratamento se você não tiver essa complexidade. Isso, Exato, né? Essa complexidade de proposta. Sim. Não tem como. É impossível. E a gente, de fato, não abre mão. A todo momento, os profissionais estão focados em se aprofundarem e entenderem quais são as melhores estratégias, quais são as melhores técnicas, quais são as melhores tecnologias, quais são os melhores produtos. Então, isso sempre vai ser nossa prioridade. E se você for resistente a isso, tu fica para trás. Não tem como. Não, simplesmente não tem como. Não existe se essa resistir, possibilidade. não existe. Não existe isso. Não dá para resistir. Não dá para pegar e falar, não, eu consigo. Eu mesma tive um processo de emagrecimento, né? E eu usei da tecnologia, que foi o tratamento na primeira fase foi o Ozempic, depois o Wegovy, e agora eu tô finalizando um protocolo de Mounjaro. Isso é tecnologia, eu precisei fazer isso, fazer todo o acompanhamento médico e tudo mais. E também teve uma questão muito forte que é a questão da transparência, que é esse ponto que você trouxe, assim, de não adianta você tratar aquilo como se fosse um negócio banal, ou de só, tipo, eu vou pegar, vou fechar minha boca, não vou... Não. E a realidade é dolorida. Isso, dói. Só que ela precisa ser dita. Precisa ser dita, porque senão a gente vai estar... colocando no mundo ou deixando uma prática no mundo que vai fazer com que as pessoas vão lá, só compram o remédio, tomam o remédio, fica assim e a quantidade de gente que eu já conheço que já teve efeito rebote porque não trabalhou as outras frentes e não teve uma estrutura de transparência com elas, sabe? Isso é negligência, né? Não tem como. O primeiro passo para quem quer tratar a obesidade
e aí, mais uma vez, né? Vamos falar de novo. É tratar a obesidade, Sim. que é uma doença crônica e progressiva. A primeira coisa que essa pessoa tem que fazer é mudar o estilo de vida. Sim. Sem isso, E terapia. nada, Dá-lhe exatamente isso que eu ia falar. terapia. E nada vai ser suficiente se essa pessoa não assimilar que esse passo é o primeiro a ser dado. Sim. Então é um desafio. É dolorido. Porque é um você sai de um desafio. comportamento. Eu, por exemplo, eu tinha um comportamento à noite, às vezes na época eu namorava, de sentar na frente da TV e comer 2 miojos de galinha caipira com requeijão e queijo ralado. Depois eu ia lá e, sei lá, comia metade de um ovo de Páscoa de cookies and cream recheado com Nutella. Era a minha alimentação, assim. Ou 2, 3 hot dogs. E era isso. Óbvio que isso veio de um comportamento compulsivo depois que eu operei meu joelho, foi no meio da pandemia, eu parei minha terapia naquela época, então, tipo assim, eu abri um portal. Sim. Pra Foram entrar coisas nisso. que agravaram Exato. um quadro que já estava ali, né? Exato. E assim, antes da cirurgia e tudo, eu não tinha os 90 quilos que eu cheguei, eu tinha uns 74, acho que era 74, 75, mas eu não tinha consciência mental de estrutura de estilo de vida que eu tenho hoje. Mesmo Sim. na época que eu treinava, eu fazia exercício e tudo, mas eu não tinha a estrutura mental que eu trabalhei durante todo o meu processo de emagrecimento para chegar até aqui. E é isso mesmo que você falou, a gente precisa entender que o estilo de vida muda. Você vai abrir mão de determinadas coisas e é aquele negócio, escolha o seu difícil É também. isso que eu ia falar. Eu ia falar exatamente essa frase. A gente repete isso várias vezes ao dia lá. Tudo é difícil. Sim. Você tem que escolher qual é o difícil. Ficar nos 90 quilos é difícil, emagrecer também é difícil. Então você tem que escolher qual é o difícil que você quer nesse momento que você tem de vida. Porque talvez você não esteja preparada. Sim, E tudo bem. exato. Só que daí qual vai ser o difícil que você vai encarar depois? Um agravamento da doença? Outras comorbidades que vêm com a obesidade? É uma escolha, né? Então hoje, né, para acho que encerrar esse ponto da necessidade que a gente viu de associar tecnologia a outras propostas de tratamento, vem desse olhar global em relação ao paciente. A gente não consegue entregar resultado, e aí resultado não se entrega mais ou menos, né? Sim. Ou você entrega resultado, ou você não entrega. Sim. E a gente entendeu que era um passo que não poderia ser negligenciado nesse momento. E a gente fez um investimento significativo em tecnologia, pensando em cada um que pisa lá, para que essa pessoa de fato tenha aquilo que ela foi até lá para buscar. E, Nath, trazendo um pouco esse ponto que você comentou, você sempre trouxe bastante aqui a questão do fato de você ser bastante vaidosa, de você gostar de se cuidar e tudo mais. Tem a frente da disciplina também. Mas focando bastante nessa questão da vaidade do feminino, de toda essa frente, assim, quando que você percebeu que ser vaidosa, trabalhar no seu autocuidado, no foco em você, percebeu que era uma ferramenta de poder? Que as pessoas às vezes não interpretam como se fosse isso, né? Ser vaidosa, se cuidar, mas que na verdade isso culmina em diversas coisas, né? Como o fato de você cuidar de você, se priorizar, entender o quão é importante você trabalhar todas as frentes da sua vida, isso também vira referência para sua filha, por exemplo, né? Então, quando você percebeu que é uma ferramenta de poder ter essa frente? Sim. Na verdade, não é algo sobre futilidade, ao contrário. A vaidade, a busca por uma melhor versão, o se enxergar plena, tudo isso, na verdade, para mim, reflete o meu estado de espírito. Sim. Reflete o meu amor a mim mesma. E tem uma ideia, né, que é passada frequentemente, né, no mundo de maneira geral, sobre essa questão da busca pela beleza, da vaidade, né, da estética, como algo para esconder aquilo que está, né, causando dor. Sim. Eu também acredito que isso exista,
tá? Acho que tem muita gente que esconde dores através de uma busca incessante por uma aversão. Mas aí, né, voltando lá para aquele ponto da terapia, essa pessoa primeiro precisa de terapia, Sim. porque a distorção da imagem dela é algo que ninguém vai conseguir curar, né? Sim. Com estética, vamos dizer. A pessoa que for buscar tratamento médico, né? Tratamento da parte emocional e mental, vai sim conseguir se curar. Mas na estética, ninguém consegue curar problema de autoimagem, né? Não. Isso não é possível. Sim. Então, a minha vaidade, de fato, é uma ferramenta de poder para mim. Eu sou uma pessoa que tenho, de fato, muita potência em tudo aquilo que eu faço, porque eu, de fato, tomo propriedade de tudo que eu me proponho a realizar. E pensando em estética, né, até mencionei, as pessoas falam, mas o que você faz? Primeiro, eu cuido da minha saúde. A primeira coisa que eu faço é cuidar da minha saúde. E aí tem muitas pacientes que a gente trata hoje, que tem lipedema ou alguma outra doença inflamatória. Então eu vou falar por mim, tá? Eu sou uma mulher que tem endometriose, que tem lipedema, que já teve um câncer de colo e que tenho problemas respiratórios. O ano passado eu tive um quadro super grave, porque eu tenho doenças respiratórias e por alguma razão, naquela ocasião, eu priorizei a minha vida profissional e negligenciei a minha saúde e tive uma internação num estado de sepse. Já tinha passado por várias outras situações difíceis na minha vida nesse aspecto de saúde. Então, se tem uma coisa hoje que eu sempre falo para todo mundo que não vaidade, é cuidar da saúde, né? Da saúde de maneira integral. E aí, a OMS diz que estado de saúde é um estado em que a pessoa está física, mentalmente e se reconhece visualmente bem. Então, o estado geral reconhecido pela OMS também contempla a autoestima. Sim. E a autoestima está relacionado à estética, né? E aí não estamos falando de padrões. Sim, Uma sim. coisa é completamente diferente da outra, não tem nada a ver com padrão. Só que é impossível uma pessoa ser saudável se ela não pratica atividade física. É impossível uma pessoa ser saudável se ela não se alimenta bem na maior parte do tempo. E aí tem gente que, ai, nossa, mas você sempre come tudo certinho? Não, eu sou uma pessoa normal, sou ser humano, tenho carne, osso. Eu gosto de tomar cerveja, eu gosto de tomar vinho, eu gosto de comer doce, eu gosto de sentar num restaurante e pedir, né, uma comida, um junk food. Eu gosto. Mas eu faço isso todo dia? Não. Eu não faço isso todo dia. Eu faço isso esporadicamente. Todo dia eu como comida. Inclusive, né, tem situações em que, por conta da atividade muito intensa, né, da minha rotina momentânea, eu tenho bastante necessidade de entrega de tudo aquilo que eu tenho como demanda. E se tem uma coisa que me afeta no meu dia a dia, é quando eu tenho muita necessidade de entrega, eu não consigo comer. E eu fico me cobrando para poder ter o mínimo ali necessário para não me prejudicar. Mas eu sou um ser humano, às vezes eu não consigo. Às vezes eu tô tão agitada, só que isso acontece uma vez a cada 15 dias, sabe? E tudo bem, porque todo mundo é ser humano, todo mundo tem uma vida normal. Então, assim, a gente só precisa ter clareza de que, para estar bem, a gente precisa cuidar da saúde. Porque uma maquiagem, né? E aí, né, não maquiagem nesse sentido, né, de uma boa make, né, de um batom. A maquiagem, através da estética, você maquiar uma doença que está ali escondida, não vai resolver nada, né? Então, eu acredito sim que para a mulher, hoje, ter essa potência, ser de fato empoderada, ela precisa sim se amar
ter esses gestos de cuidado, que englobam muitas coisas, e se gostar, se amar. Porque ninguém vai gostar da gente se a gente não se gostar, né? Ninguém vai respeitar a gente se a gente não se respeitar primeiro. Não consigo ver essa equação fechar. Se você não faz por si, ninguém vai fazer. Não espere isso do outro. E acho que muitas vezes existem frustrações no cotidiano das pessoas por conta disso, porque esperam muito do outro. Quem tem que fazer É a gente. é a gente. Então eu realmente acredito, né? No cuidado, na estética, mas principalmente a nossa saúde como uma ferramenta de poder. Sim. E aí, né, como eu falei, a OMS caracteriza estado geral de saúde, inclusive essa questão mental. E ninguém está bem mentalmente se não tiver se reconhecendo, se não tiver bem consigo, se não tiver autoestima. São Sim. coisas que não caminham separadas. Não dá pra evoluir. Exato. Não caminham separados. E pensando um pouco assim na sua trajetória, tudo que você viveu, batalhou até aqui, o que você mais espera assim que seus filhos aprendam com isso? Ai, a gente sempre espera muita coisa, né? Mas o que eu realmente espero que eles vejam, né, de toda a minha trajetória é que eu sou uma pessoa feliz. É que eu sou uma pessoa humana, que tudo que eu faço sempre tem, em primeiro lugar, o respeito às pessoas, a resiliência, porque a gente vive num mundo, né, muito complexo, né, que acontecem muitas coisas todo dia, né? A gente vive em São Paulo, uma capital super intensa e perigosa. Então, diariamente a gente vive muitos desafios, né? Mas apesar dos desafios, quem eu sou, né? O que eu deixo aqui, né? Qual é o meu legado? Tentar olhar para cada página da nossa vida com gentileza, eu acho que é fundamental, né? E o que eu tento sempre deixar para os meus filhos, e espero que algum dia, né, eles lá na frente, assim como eu tenho hoje isso em relação à minha mãe, é que eles me vejam como uma pessoa que sempre resistiu, que sempre teve coragem e que apesar de qualquer dificuldade, qualquer desafio que eu já tenha enfrentado na minha vida, eu sempre busquei ser gentil, porque eu realmente acho que se a gente não está aqui no mundo para evoluir, para se conectar e para impactar a vida das pessoas, não tem outro propósito. Se não for esse, não tem. Então, o que eu quero, a minha marca, né? O que eu quero deixar como marca para eles é isso. Que eles consigam sentir orgulho pelo fato da mãe deles ter sido sempre forte, corajosa e gentil. E pensando um pouco em afeto, eu já vou trazer o meu afeto aqui pra você também. Pensando em comida, porque comida também é afeto. Ai, que linda. Se a sua vida, antes da gente falar disso, antes de eu te perguntar, mas essa é a minha demonstração de afeto. Eu amo. Também. E dentro Delícia. também tem um outro mimozinho. Mas, assim, pensando em toda a sua trajetória, o que você viveu até aqui, esse é um balme labial e de cutículas da minha marca, inclusive. Ai, que legal. Ah, consegui. Conseguiu? Ai, que delícia, Rafa. Muito obrigada, amei. Eu espero que você goste. Amei. Depois me fale o que você achou. Incrível. Pensando assim na sua vida, em toda a sua trajetória, se a sua vida tivesse um sabor ou um aroma, qual que seria? Eu gosto muito de culinária, né? A minha mãe, inclusive, cozinha divinamente. Sim.
Uma mão cheia. Nossa, muito. Difícil, inclusive, manter dieta quando tá lá. Lá, geralmente, é 20% ao contrário. Mas aí dá de treinar. Mas se eu pudesse atribuir um sabor, né, e um aroma, é o aroma do café coado da minha mãe e o sabor do bolo de aipim que ela faz. O bolo de aipim é muito bom. Muito. O da minha mãe, então, é maravilhoso. Ai, É o melhor. comida materna é outra coisa, né? Outra coisa. É muito afeto, é muita coisa boa envolvida. É. E pensando assim, na fase que você está vivendo hoje, com a essência plena, ela crescendo, se consolidando, né? Você como empresária, qual que seria? Olha, eu diria que um agridoce. Aí, né, a gente até aqui escolheu gorgonzola e mel. Exato. Mas eu diria que brie com geleia de pimenta, que é uma combinação que eu amo. É maravilhosa. Que tem essa coisa do picante, né? Do intenso, da pimenta e do doce, que é doce, a gente trabalha muito, mas a nossa vida é doce. Sim. E do queijo, né? Para equilibrar. Sim. Porque apesar de intensa, a gente consegue equilibrar. Então, atribuo esse sabor a esse momento. Ai, que gostoso. Eu gosto de muito de queijo também. E a mistura, né? A vida agridoce, Sim. né? Sim. E assim, Nath, pensando um pouco, acho que para as mulheres que estão assistindo a gente, né, as donas, mulheres que ou atuam em clínicas de estética ou tem qualquer outra frente, ou independente daquelas mulheres que a gente admira pelo que elas construíram ao longo da vida delas ou pelo simplesmente quem elas são. O que você falaria para essas mulheres que você admira? Olha, eu acho que nós mulheres, né, carregamos sempre, né, um peso de muitas expectativas, né? Não me considero nada melhor ou pior que alguém. Só estou aqui em aprendizado, como acho que todo mundo. Mas um aprendizado que eu já tive, né, ao longo da minha jornada, da minha vida, é que a gente precisa se respeitar, se ouvir, estar atento aos sinais que o nosso próprio corpo e que a nossa mente nos dá. Então, se eu puder deixar um recado para quem vai nos ouvir, né, para quem está aqui buscando um recado, é muito comum as mulheres chegarem nessa fase da vida, né, em que eu estou na fase dos 40 anos, ali próximo do climatério, da menopausa, e se questionarem por conta da história que escreveram até aqui. E eu acho que nunca é tarde para a gente realizar um sonho. Nunca é tarde para a gente começar algo. E às vezes a gente se cobra a perfeição, né? A gente falou sobre isso antes de começar aqui. Sim. Eu acho que antes a gente pensar que é melhor algo feito do que algo perfeito, vai nos encorajar a sair da zona de conforto. A zona de conforto é um lugar que é fácil de estar, né? A gente já fala, né? O nome diz, né? É conforto. Sim. Mas se essa zona de conforto não te traz felicidade, a gente tem essa vida para viver, né? E eu costumo dizer que é um clichê, mas o amanhã a gente não sabe o que será. Sim. Né? Ontem já passou. O que eu tenho é hoje, que chama presente. Então vamos fazer hoje, né? Que você comece hoje, algo que você sonha há muito tempo. Eu acredito que nada é impossível. Se a gente acreditar, em primeiro lugar, e se a gente fizer o melhor que a gente puder, nada é impossível. E eu assisti um filme semana passada com o meu marido, cheguei em casa super tarde do trabalho e falei, vamos assistir um filme?
E aí, do nada, ele colocou no filme dos Mamonas Assassinas. Tá. Quem não conhece, né, quem é mais jovem, eles foram uma banda, né, formaram uma boy band nos anos 90 Sim. e fizeram um sucesso meteórico. E foi uma jornada muito rápida, mas que teve uma abrangência absurda, né? Sim. E Eles fizeram muito sucesso, né? muito sucesso. E me marcou isso, porque eu tô vivendo essa fase, né? Assim, de muita dedicação, de muita mudança, a expansão da clínica, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu me cobro muito sobre as minhas entregas, e isso em todos os âmbitos, né? Não é só sobre a questão profissional, eu me cobro muito em relação aos meus filhos, em relação ao meu relacionamento, em relação ao meu relacionamento com a minha mãe, com as pessoas no geral. E você não consegue fazer tudo e tá tudo bem. Sim. Ninguém consegue fazer tudo e ser perfeito em tudo. Então, melhor feito do que o perfeito. Então, pega agora. Tá com saudade de alguém, tá com saudade da sua mãe, liga pra sua mãe, né? Pode, para pra tomar um café com sua filha, com seu filho. Sim. Faça hoje. Não espere ter o melhor momento, porque talvez ele possa não chegar. E não tô sendo trágica, não tô querendo ser trágica aqui não. Mas nesse filme dos Mamonas Assassinas, eles falaram justamente sobre isso. Ele para num show que eles fizeram na cidade, né, deles, Guarulhos. Isso é uma coisa que também para mim é muito importante. Tentar, né, manter a simplicidade, manter a humildade. E não tem nada a ver, né, aqui com um julgamento sobre ninguém. Mas eu acho que a nossa essência, né, por isso que o nome da nossa clínica, inclusive, é a essência plena, porque eu acredito que todo mundo pode ser pleno na sua essência. Eu sou uma pessoa que acredita no impossível e ele fala sobre isso. Ele lá em Guarulhos, num show com milhares de pessoas, ele dá esse incentivo, ele fala sobre isso. Ele estimula pessoas contando a sua própria história. A gente só vai saber se a gente é capaz se a gente tentar. Se a gente ficar na zona de conforto, talvez a gente tenha que voltar para esse plano, né? Para tentar novamente. Então, vamos tentar agora, né? Que é a certeza que a gente tem. Então, eu acho que é isso, assim. Acreditem em vocês. Não permita que ninguém diga algo que, de fato, possa abalar a sua estrutura emocional. Tente filtrar. Quando for um feedback sincero de alguém que você confia, de alguém bom, seja gentil também, né, com aquela escuta, mas tenha uma escuta seletiva, né? Sim. Não permita que as pessoas frustrem seus sonhos antes mesmo de você ter tentado realizar. Exato. Então, esse é o meu recado. Tenham coragem, experimentem, realizem aqui. Essa é a nossa chance de deixar a nossa marca nas pessoas que a gente tem a oportunidade, né, de tocar, as pessoas que a gente tem a oportunidade de se conectar.